Olá a todos, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Bem-vindos, bem-vindas. É sempre muito bom ver vocês aqui no nosso encontro diário. E enquanto nós vamos esperando os colegas, como de costume, podemos ir encontrando um lugar aí confortável para escutarmos brevemente a fala de hoje e depois fazemos a meditação. Olá Fátima, Vani, Suzana. Então hoje, gente, antes de iniciarmos, eu gostaria de continuar convidando vocês para nós deixarmos aí nos comentários as sugestões de temas. Então, se existe algum tema que você quer saber mais ou gostaria de ouvir, e que você acha que pode ser relacionado com a meditação ou com mindfulness, deixe aí nos comentários a sua sugestão, ok? De tema, para que nós possamos abordar os temas que são do interesse de vocês, ok? E no nosso encontro de hoje, eu vou iniciar lendo um trecho de um livro que se chama Pérolas de Sabedoria, de Ramana Maharshi. Então, esse trecho diz assim: a ninguém é dado começar a reformar um país ou uma nação sem antes reformar a si mesmo. O primeiro dever de cada homem é realizar sua verdadeira natureza. Se depois disso ele sentir vontade de reformar o país ou a nação, que o faça sem dúvida. Precisa-se de reformadores, mas reformadores que queiram reformar a si mesmos em primeiro lugar. Não há duas pessoas que sejam iguais ou ajam da mesma maneira neste mundo. As diferenças externas estão fadadas a persistir, por mais que tentemos eliminá-las. A única solução é que cada homem realize sua verdadeira natureza. Então, esse trecho, eu trouxe ele aqui hoje para compartilhar com vocês, porque hoje o tema que eu vou abordar é mindfulness e política. Então, muitos têm comentado, eu tenho percebido que tem muito comentário, acontecendo sobre a situação do país, sobre a situação do mundo, e poucos falam sobre a necessidade dessa reforma interior. Então, muitos de nós querem que mude a situação da política, da economia, estão julgando que está tudo muito ruim, que as coisas precisam mudar. E realmente, talvez elas precisem mudar. Mas como seria nós começarmos a reconhecer na política o nosso papel, certo? É como uma frase que eu gosto muito de dizer, que eu li um dia e me marcou muito, de pensar de maneira global e agir de maneira local. Então, até que ponto nós estamos nos envolvendo com os temas da política e da economia sem perceber que, na verdade, essa mudança começa em nós mesmos? Se nós continuarmos recebendo as notícias e reagindo com raiva ou com medo, nós vamos estar perpetuando, em termos coletivos, essa falta de consciência. E se cada um de nós mudar a si mesmo, nós estaremos plantando diariamente pequenas sementes que talvez sejam capazes de modificar a situação efetivamente, tanto do país quanto do mundo. Então, de nada adianta nós ficarmos sentados, parados, resmungando e reclamando do que acontece lá fora, dos nossos governantes, das notícias e da economia, se nós realmente não paramos para olhar para nós mesmos. Então, como diz aqui esse trecho do livro que eu li, as situações externas elas dificilmente vão mudar. Então, se nós olharmos através da história, o mundo ele sempre foi corrupto. A sociedade ela sempre foi influenciada por maus governantes. Desde a época de Roma, vários imperadores passaram, faraós, grandes mestres, grandes reis, e todos eles morreram
e perpetuaram essa ideia da política enquanto algo que está relacionado com a corrupção. Isso não significa que nós não devemos tomar uma posição ou tomar uma atitude em relação à política, certo? A ideia aqui é que nós, antes de fazermos isso, tiremos um tempo para nos observar. Então, antes de levantar bandeiras, fazer faixas, fazer protestos, nós temos que perceber o que eu estou fazendo para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor, para melhorar a situação. E aí sim, à medida que eu vou convivendo de maneira mais harmoniosa com a minha família, com os meus amigos, com os colegas de trabalho, eu posso pensar no macro, né? Em alterar a sociedade, nos meus ideais. Mas de nada adianta eu criticar o governo, criticar a política, criticar a economia, se eu continuo sendo negligente comigo mesmo, se eu continuo sendo negligente com o meu corpo, certo? Se eu continuo tomando decisões dentro da comunicação que trazem sofrimento para mim e para os demais. Então nós temos cada vez mais que perceber que essa mudança, ela acontece de dentro para fora. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui nas minhas últimas falas, porque eu acho que enquanto meditadores, nós devemos tomar consciência do nosso papel. Porque nós já não somos pessoas com mentes destreinadas. Nós estamos aqui justamente treinando nossas mentes para termos um coração mais leve. Então nós não podemos continuar sendo levados por esse estresse advindo da política e da economia, porque está muito distante de nós o poder de mudar alguma coisa. E esse poder ele se torna cada vez maior à medida que eu trabalho no meu processo de autoinvestigação. Então, ao sentir raiva ou medo das notícias, seja da política ou da economia, vamos buscar nos observar. Que tipo de emoção isso desperta em mim? E o que de concreto eu posso fazer para lidar com essa situação? E na maioria das vezes, com certeza, eu vou perceber que o melhor que eu posso fazer é mudar a mim mesmo. Ser mais amoroso, ser mais compassivo, ser mais caridoso. E à medida que eu penso de maneira global e ajo de maneira local, eu vou estar tendo menos estresse. Porque eu vou saber que independentemente dos governantes, independentemente da situação atual do país ou do mundo, eu tenho feito o meu melhor. Então não há nada melhor do que uma consciência tranquila. Não há nada melhor do que acordar todos os dias sabendo que você está sendo a melhor versão de você mesmo. E à medida que nós fazemos isso, é como se nós nos blindássemos dessas influências externas, certo? Tem um comentário aqui que diz: quando a gente convive com pessoas que se propõem a se transformar, sente logo a diferença, tudo mais leve. Exatamente, esse processo de autoinvestigação leva naturalmente a essa curiosidade, essa abertura para querer ser melhor, né, Cláudia? E sem dúvida, quando a gente convive com pessoas que estão dispostas a se mudar também, claro que as coisas ficam mais leves. Então nós também temos que buscar aplicar a autoinvestigação principalmente nas nossas relações próximas. Porque se eu tenho relações com as pessoas próximas que são saudáveis, consequentemente a minha relação com a sociedade vai ser mais saudável. A Vani diz: a parte mais difícil tem sido lidar com o impacto da política nas relações sociais, quando percebemos que amigos defendem o indefensável. Certo. Essa questão é delicada, Vani, porque nós não necessariamente temos que dar atenção àquelas opiniões que são divergentes às nossas. Então, às vezes, a gente também toma posse de uma argumentação e se sente na obrigação de mudar a cabeça do outro. Por que será que o outro tem esse posicionamento filosófico ou político? Por que será que o outro tem esse posicionamento religioso? Então, isso também é uma postura um pouco egocêntrica, de achar que a minha postura está certa e eu preciso convencer o outro. Eu concordo
que existem muitos posicionamentos atualmente que são imorais, antiéticos, mas de qualquer forma nós precisamos respeitar a opinião do outro, ok? Então é essencial esse ponto, porque por muitas vezes nós criticamos a intolerância do outro, mas também estamos sendo intolerantes. Então é como a Carla, inclusive, costuma dizer, né? Na política atualmente um lado odeia o outro e ninguém quer se ouvir, ninguém quer se escutar, e cria-se toda uma estereotipização, uma discriminação, um preconceito, e dessa forma nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, quando nós lidamos com posições políticas ou filosóficas ou religiosas divergentes da nossa, nós temos que saber os nossos limites. E se o outro passa desse limite, eu posso apenas não me relacionar mais com ele. Mas é importante eu ser tolerante, buscar ter empatia, entender que ele tem os motivos dele para pensar daquela forma, mesmo que para mim seja algo completamente incoerente. Então os outros, eles nunca vão pensar como a gente, né? É como o trecho aqui do livro mesmo diz. Não há duas pessoas que sejam iguais ou ajam da mesma maneira neste mundo. Então, enquanto nós nos apegarmos a essa ideia de que eu estou certo e todos estão errados, e continuarmos perpetuando o preconceito, a política e a economia elas vão continuar como elas estão, certo? Então, enquanto meditadores, nós precisamos também, nessas ocasiões, colocar em prática o que temos aprendido. Mesmo que a pessoa tenha uma posição divergente da minha, eu posso escutá-la, desde que ela não passe dos limites. E se ela passar, eu posso não me relacionar mais com ela. Mesmo que a pessoa tenha uma posição divergente, eu posso respeitar a posição dela. E por meio da compaixão, saber que ela também sofre assim como eu e tem os motivos para pensar daquela forma. E mesmo que a pessoa tenha um pensamento divergente do meu, eu posso conversar com ela sobre esse pensamento divergente sem que essa argumentação envolva as emoções de raiva, culpa e medo. E para isso a respiração sempre vai ser a nossa âncora, como temos aprendido aqui. Hoje pude chegar um pouquinho na natureza e finalmente percebi que eu queria a Mãe Natureza só. É isso, né? Por vezes, tudo que nós precisamos são essas pausas e esse contato com o que realmente importa, né, gente? Com nós mesmos. Então, isso que você está falando, Cláudia, é o principal. Antes de nos preocuparmos com o que acontece fora de nós, seja política, economia, as notícias, nós temos que ver o que é bom para mim e não alimentar esses pensamentos negativos, essas conversas negativas, não entrarmos em discussões, né, movidas pela raiva. Isso tudo é muito importante, ok? Então eu gostaria de deixar aqui hoje esse incentivo para que nós deixemos de levar as coisas para o lado pessoal e comecemos a perceber o que eu posso fazer para mim mesmo e para aqueles que estão à minha volta, certo? Porque à medida que eu mudo as minhas relações proximais, é natural que eu tenha uma nova percepção sobre o que acontece mais longe, né? Seja na sociedade ou no mundo, ok? Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los a deixar aí os seus comentários, perguntas, dúvidas e também sugestões de temas para as próximas lives. Continuar incentivando vocês a mandarem os temas que vocês querem ouvir. Olhar para nós mesmos nos possibilita olhar para o mundo e os outros de forma especial. É isso, Janaína. E é isso que nós temos buscado cultivar aqui no Momento Mindfulness, né? Porque se nós não fizermos algo por nós mesmos, nós acabamos por nos negligenciar e negligenciar os outros também, né? Então, olhar o mundo de uma forma especial, sem dúvida, começa com nós mesmos, ok? Então, continuem deixando suas perguntas aí, seus comentários, por favor. E, enquanto isso, nós vamos fazer a nossa prática. E aí, ao final, eu vou responder todos os comentários e perguntas, ok? E deixem suas sugestões de temas para as próximas lives. Então, nós podemos ir assumindo uma postura confortável aí, uma postura
relaxada, porém desperta e alerta. Os olhos podem estar fechados ou entreabertos num ponto fixo à frente. Sentindo os pés e as pernas, talvez ancorados no chão ou na cadeira. Sentindo as nádegas em contato com o assento. E quem sabe percebendo também o tronco na vertical equilibrado, a parte da frente do tronco, abdômen, caixa torácica, peitoral e também a parte de trás do tronco, lombar, coluna, ombros, podendo sentir os braços e as mãos. Onde quer que as mãos estejam repousando agora, vamos sentir o contato das mãos com a roupa ou de uma mão com a outra mão. Percebendo a região do pescoço, a região da face, da testa. Podendo tomar uma respiração mais profunda e expirar lentamente. E caso você esteja de fone de ouvido agora, você pode tirar um dos fones para que nós, à medida que respiramos, comecemos essa prática observando sons à nossa volta. Ancorando a nossa atenção nos sons próximos ou distantes, sons internos ou sons externos. E eu lhes darei agora um breve momento de silêncio sem condução para que cada um observe atentamente os sons à sua volta. Inspirando e observando os sons, expirando e observando os sons. E se a mente se perder nos pensamentos, emoções ou sensações, eu retorno a atenção para os sons. Percebendo que os sons chegam e passam. Nenhum som fica para sempre. O que chega aos seus ouvidos agora?
E à medida que vamos observando os sons, começamos a entender como funciona a nossa mente. Talvez a mente julgue e rotule algum som como agradável, ou talvez outro som como desagradável. E podem haver até sons neutros, como o som da própria respiração. Vamos buscar observar os sons, percebendo cada vez mais como a mente funciona. Reconhecendo cada vez mais os sons apenas enquanto ondas que chegam aos meus tímpanos. Não necessariamente eu preciso me identificar, julgar ou rotular. Eu posso apenas observar. Acolhendo os sons que chegam e que passam, à medida que sentamos aqui respirando. E a cada vez que a mente foge, retomamos a exploração dos sons. Qual é neste momento o som mais distante que os seus ouvidos conseguem captar? Qual é o som mais próximo que os seus ouvidos conseguem captar? Observando os sons como ondas no mar que chegam e que passam. Como seria fazer como estamos fazendo com os sons quando recebemos alguma notícia sobre a política ou sobre a economia? Como seria reconhecer que, assim como os sons, as situações externas a nós também estão sempre em movimento? É um truque da mente julgar, comparar, se apegar. E cabe a nós nos treinarmos, adotando cada vez mais uma postura de observadores de qualquer fenômeno, para que dessa forma nós possamos agir de maneira mais consciente. Quais são os sons que chegam aos seus ouvidos agora? E se a mente foge, perdida em sensações, pensamentos ou emoções, retomamos a atenção aos sons, quantas vezes fizerem-se necessárias.
e talvez possamos ouvir o som do próprio silêncio. E aos poucos nós podemos ir nos despedindo dos sons e retomando a atenção apenas à respiração, sentindo o ar que entra pelas narinas, perpassa a garganta e chega aos pulmões, e posteriormente faz o mesmo caminho de volta à atmosfera. Inspirando, conscientes de que estamos inspirando, e expirando, conscientes de que estamos expirando. Sentindo gratidão pela oportunidade de respirarmos. Sentindo gratidão por este corpo e por estes órgãos que funcionam, me mantendo vivo, mesmo dentro de suas limitações. Sentindo gratidão pela minha família, por meus amigos, gratidão também pelo alimento, por ter um lar, por ter um trabalho. E principalmente gratidão por termos tirado esse tempo para cuidarmos de nós mesmos. E quem sabe cada um agora possa perceber pelo que é grato neste momento. Pelo que você é grato? Grato por quê? Grato por quem? Permitindo que essa gratidão se expanda por todo o seu corpo e irradie através do coração, tocando todos aqueles que você ama e todos aqueles que convivem com você, direta ou indiretamente. Deixando que essa gratidão invada todos os cômodos do lugar onde você está, expandindo essa gratidão para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Gratidão por este país. E quem sabe expandindo essa gratidão para todo o mundo e para todos os seres. Gratidão por cada ser que faz parte deste mundo e que mesmo indiretamente colaboram para a minha sobrevivência. Percebendo cada vez mais que se eu estou aqui respirando, é porque há mais coisas certas do que erradas comigo.
Podendo tomar 3 respirações mais profundas, abrindo os olhos devagar, mexendo as extremidades das mãos e dos pés. E quem sabe alongando o corpo, esticando as pernas. Então, obrigado pela participação de vocês nessa meditação. E agora eu gostaria de incentivá-los a comentar, perguntar, dúvidas, como foi a meditação. Olá, Bruno, estou esperando seu vídeo, hein, rapaz? Janaína. E aí, gente, como foi essa prática? Como vocês se sentiram? Dúvidas, perguntas, comentários? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou ler novamente o trecho do livro para aqueles que chegaram depois. Rapidamente. A ninguém é dado começar a reformar um país ou uma nação sem antes reformar a si mesmo. O primeiro dever de cada homem é realizar sua verdadeira natureza. Se, depois disso, ele sentir vontade de reformar o país ou a nação, que o faça, sem dúvida. Precisa-se de reformadores, mas reformadores que queiram reformar a si mesmos em primeiro lugar. Não há 2 pessoas que sejam iguais ou ajam da mesma maneira neste mundo. As diferenças externas estão fadadas a persistir, por mais que tentemos eliminá-las. A única solução é que cada homem realize a sua verdadeira natureza. Então é isso, gente. Vamos ver aqui que temos um comentário. Um momento especial que consigo tirar para mim no meio do caos diário. Que bom que você gostou, Janaína. Nós precisamos mesmo cultivar esses momentos, é importante. Arthur diz que foi muito bacana a prática concentrada no som. Arthur, ela é muito útil, principalmente quando nós estamos em lugares barulhentos, né? Quando nós estamos em condições que não são perfeitas para a meditação. Então nós podemos também utilizar os sons como foco. Ou às vezes eu estou com uma gripe, ou a respiração não está muito legal, estou com muita dor no corpo. Eu posso também mudar o meu foco para os sons. Então os sons eles também são uma âncora dentro da meditação Vipassana. Gratidão por vocês tirarem todos os dias esse tempo sagrado para estarem com a gente. Nós que agradecemos, é um prazer sempre estarmos aqui semeando cada vez mais essas atitudes, né? Boas. Então, a nossa própria ação aqui, Cláudia, é um reflexo disso que eu falei aqui hoje. Pensar globalmente, mas agir de maneira local, né? Então, cada um de vocês que é tocado por essa prática já é muito importante para nós, porque aí um já leva outro, e quando nós vamos ver, são várias pessoas que estão cultivando um bom coração, uma boa mente, né? Então, dentro dos nossos ensinamentos, os nossos professores também dizem muito sobre isso, sobre a importância de nós buscarmos tocar as pessoas, porque aí elas também modificam a maneira de lidar com suas famílias e com os outros, e quando vamos ver, quem sabe, nós não tenhamos um mundo mais tranquilo, né? Me sinto acolhido, que bom. Rosângela, amei o tema, senti uma raiva tão grande por causa da política, que essa raiva só prejudicou o meu corpo, mas acredito que aprendi a lição. É isso, Rosângela. Raiva pela política é normal, nós não podemos nos identificar. Então vamos dizer, eu vi uma notícia ruim. Eu mesmo hoje vi algumas ali na televisão, que eu não costumo assistir muito, mas hoje fui assistir. Fiquei com uma certa raiva, mas naquele momento eu percebi que minha mente começou a gerar outros pensamentos que não eram saudáveis. Então eu respirei e voltei para o meu corpo e falei, olha só o que eu estou alimentando na minha mente. Então eu cortei aquele fluxo
de pensamentos, né? Então cabe a cada um de nós não sermos reféns das emoções, porque a raiva ela vai chegar, o medo, né? Perante uma notícia da pandemia, você sente medo, é normal. Então, o que importa é o que nós fazemos dessa raiva, o que nós fazemos desse medo, ok? Sugestão de tema, o que é a verdade? Ótimo tema. A compaixão, tá anotado, viu? As sugestões estão sendo anotadas pela nossa produção fantástica. A compaixão, a tolerância e a empatia podem ser desafiadoras, mas são extremamente necessárias para o momento atual. Sem dúvida, sem dúvida. E com certeza com a prática constante da meditação, Vani, é natural que nós sejamos mais compassivos, mais tolerantes e mais empáticos, porque nós vamos estar enxergando a vida como ela realmente é e nos colocando em primeiro lugar, né? Outros sentidos também podem ser âncoras para a meditação? Pergunta o Arthur. Podem sim, sem dúvida, Arthur. Inclusive, na próxima vez que eu vier aqui, eu vou fazer a meditação dos 5 sentidos, ok? Para que vocês possam aprender como funciona essa ancoragem nos 5 sentidos. Mas, sem dúvida, pode sim, porque não existe estímulo sensorial de ontem nem de amanhã, assim como a respiração. Então eu posso meditar, por exemplo, de olhos abertos, olhando uma paisagem, concentrado na visão. Ou eu posso meditar como fizemos hoje, nos sons. Ou até mesmo no paladar, enquanto eu estou me alimentando, almoçando, eu posso estar meditando, presente com o que chega no meu paladar. Posso também meditar no olfato e nas sensações do corpo. Ok? Mas na próxima vez vamos fazer. Olá, Célio. Gratidão pela sua presença, querido. A Mara diz, olá Mara, às vezes temos a intenção de reforma interna de modo racional, mas quando algo acontece neste contexto, somos tomados pelo automatismo. É verdade. Por isso que é importante a gente internalizar, sentir no coração, porque enquanto nós estivermos no mental, aquele pensamento, aquela ideia não vai ser colocada em prática, né? E às vezes nós somos forçados mesmo a encarar essas situações. E é aí que nós temos que estar prontos, né, Mara? Mas sem dúvida, a diferença entre a intenção racional e o que nós fazemos, ela quase sempre vai acontecer. Por isso que nós temos que ir quebrando isso aos poucos, né? Erramos uma vez, tentamos de novo. E cada vez mais aumentando a consciência e assimilando, internalizando o que nós realmente queremos. Muito difícil manter a plena atenção, mas muito necessário. É isso, Suzana, e é por isso que nós estamos aqui, para que seja cada vez mais fácil manter a plena atenção. E é um esforço diário, então que nós possamos continuar praticando, certo? Então, gente, continuem enviando as suas sugestões de temas, ok? Obrigado pela participação de vocês. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness, para estarem recebendo as notificações das práticas que nós temos colocado lá. E também me sigam aí no Instagram, @mindfulmarcos, para que nós estejamos conectados também dessa forma, ok, queridos? E amanhã às 6h30 nós estaremos aqui novamente. Obrigado pela dedicação de vocês. E convidem os amigos, convidem os familiares para participarem das nossas lives, porque quanto mais pessoas buscando desenvolver uma mente saudável e treinada, melhor, né? Então, que vocês possam levar um pouco do que eu disse hoje aqui para a vida de vocês, identificando cada vez mais essas emoções que surgem perante a política e a economia e tentando não nos identificarmos com elas, permitindo que elas passem e buscando fazer o melhor por si mesmo a cada momento, ok? Então vamos levar essa consciência de não nos deixarmos levar pela raiva ou pelo medo da política, porque nós podemos gastar esse tempo que nós gastamos elucubrando, reclamando, argumentando, discutindo, cuidando de nós mesmos, certo? Então eu desejo a vocês uma boa noite, que vocês possam descansar e amanhã estaremos aqui novamente. Até logo!